Boa tarde, tudo bom com vocês? Então, o meu nome é Leila, eu sou professora de História, né, trabalho no Colégio Navarro de Brito, e eu vim nessa tarde aqui para ajudar vocês a estudar para a prova do SAEB, né, o sistema de avaliação que é muito importante para a rede pública, para que o governo, para que a cidade, o município, saiba como está a aprendizagem dos alunos. E é a partir disso que a gente consegue fazer políticas públicas para melhorar a educação. Então, é importante que vocês compareçam, é importante que vocês estudem e se empenhem para fazer essa prova, né? E aí, pensando nisso, a Secretaria Municipal de Educação está fazendo, né, essas lives, está promovendo esses vídeos com a nós, professores da rede, para vocês poderem estudar melhor, para que a gente fique do seu lado, beleza? Então, eu sou pró de História, sou formada em História, né? E hoje a gente vai estudar um pouquinho da história do Brasil. A gente vai começar a estudar sobre o Brasil republicano. Como é que o processo do Brasil, né? Como é que essa ideia de república, a ideia da democracia brasileira, das eleições, dos três poderes, né? Executivo, legislativo e judiciário. Como é que isso foi se formando, né? Isso é uma ideia que vem de muitos anos atrás. Não é de um dia para o outro que as coisas surgem, né? E a história está aqui para ajudar a gente a entender um pouco disso. Então, toda essa conjuntura que a gente conhece hoje, política, que a gente vê nas aulas de história, que a gente vê nos jornais, nos debates, né? Nas conversas entre as pessoas, entre os nossos familiares, os nossos amigos, tudo isso foi se construindo no decorrer da história do Brasil, né? E a gente vai conhecer um pouco hoje, vai estudar sobre a formação dessa República Brasileira, sobre como é que ela surgiu, como é que as características da República Brasileira se foram construídas, né, desde o seu início até pensar como que isso pode influenciar nos dias de hoje, né? A gente não vai pegar a trajetória toda da República Brasileira hoje, mas a gente vai conhecer uma boa parte dela. Então, gente, é um assunto muito extenso e eu vou, né, pincelar, eu vou falar um pouco das coisas que eu acho que são mais características, mais interessantes para a prova, para vocês conhecerem. Só que podem ficar à vontade para pesquisar outros temas, para entrar em contato comigo. No fim da aula, eu vou deixar meu contato para coisas que vocês tenham interesse, a curiosidade, queiram saber mais. Podemos aprender e estudar juntos, tá bom? Então, vamos começar com o começo de tudo, né? O começo da República Brasileira. Eu trouxe aqui uma fonte histórica. Essa fonte é de um jornal, onde um jornalista chamado Aristides Lobo escreveu assim que a República Brasileira foi constituída, lá em 1900 ou em 1889, quando ele viu aquilo tudo acontecer, né? Ele escreveu as primeiras impressões que ele teve sobre a formação da República. Então, para começar, era um contexto onde o imperador Dom Pedro II perdeu o poder político, perdeu assim a credibilidade, digamos assim, entre as elites brasileiras, entre os militares. Novas ideias, né, políticas estavam efervescendo, estavam crescendo aqui no nosso Brasil, lá no período do Império, né, do Brasil Imperial. E aí, gente, tem uma novela, vou fazer aqui uma propaganda, mas não é para promover a emissora, mas tem uma novela muito legal que está passando agora, que é Nos Tempos do Imperador. É uma novela que está passando na emissora da Rede Globo e fala um pouco de como foi essa vida do imperador. Claro que a novela é fictícia, né? Muitas coisas ali podem não acontecem, mas vocês conseguem entender um pouco do contexto social,
entender um pouco do clima, né, do ambiente daquele período, e isso também pode ajudar vocês a entenderem como que estava o Brasil naquele período para chegar a essa República Brasileira, né? Então, essa fonte, né, que eu coloquei aqui no slide, ela foi escrita, né, no Rio de Janeiro e foi divulgada, né, no jornal em 15 de novembro de 1889. Aí eu vou ler um pouquinho, né? Vou tentar ser mais lírica, mais poética, para ler um pouquinho dessa fonte, né? Que é muito interessante. Aí o jornalista falou assim: eu quisera dar a esta data a denominação seguinte: 15 de novembro do primeiro ano da República, mas não posso, infelizmente, fazê-lo. O que se fez é um degrau, talvez nem tanto para o advento da grande era. Em todo o caso, o que está feito pode ser muito, se os homens que vão tomar a responsabilidade do poder tiverem juízo, patriotismo e sincero amor à liberdade. Como trabalho de saneamento, a obra é edificante. Por ora, a cor do governo é puramente militar e deverá ser assim. O fato foi deles só, porque a colaboração do elemento civil foi quase nula. O povo assistiu aquilo bestializado, atônito, surpreso, sem conhecer o que significava. Muitos acreditavam sinceramente estar vendo uma parada. Era um fenômeno digno de ver-se. O entusiasmo veio depois, veio lentamente, quebrando o enleio dos espíritos. Pude ver a sangue frio tudo aquilo. Então, esse jornalista, ele fala um pouco da primeira impressão que ele teve, né? Que ele teve com esse início da República. E aí, gente, é interessante essa fonte para a gente ver, assim, que a primeira impressão dele, enquanto cidadão, né? Enquanto um novo cidadão, enquanto povo, foi a impressão de que a população não tinha aderido a esse movimento, né? E ele ressalta ainda que os militares que estavam fazendo essa construção dessa república, ou seja, muitos populares, muita gente da população apoiava ainda o imperador, apoiava ainda aquele sistema imperial. Não entendia muito bem essas novas ideias republicanas. Não entendia como é que o Brasil estava funcionando, como é que quais propostas eram feitas e nem tinham dado essas propostas. Então ele diz que o povo assistiu aquilo que bestializado, sem entender, surpreso daquela mudança, né, de governo. Quase um golpe, né? Onde os militares depuseram, né, o imperador, o Dom Pedro II, e a partir daí começou a construir uma nova república. Então a gente vai conhecer um pouquinho agora sobre esses primeiros momentos políticos, né, da Primeira República. Como é que foi se formando, né, foi se desenhando logo nesse início, né? Já dá um spoiler aqui que essa fonte, né, esse jornalista, ele diz que quem começou foram os militares, né? Então, já que os militares que começaram, não poderia ser diferente o governo, né? A tomada à frente, assim, do governo. Então, na Primeira República, o que a gente, historiador, chama de Primeira República, é o início, né, desse sistema republicano. Ela tem duas características bem marcantes, né, que são essas que eu coloquei aí na imagem. A gente tem um período, né, onde a gente chama de República das Espadas, porque os presidentes, né, foram dois militares, né. A gente tem primeiramente, logo após o início da República, né, logo após o 15 de novembro, o primeiro presidente é o Deodoro da Fonseca, que é a imagem desse cara aí mais na frente, barbudão, né? E logo após ele veio o Floriano Peixoto, que também foi um presidente militar, né? Ele também era um militar. Que é esse outro cara aí que tá na imagem, ele tá um pouquinho mais avermelhado, para diferenciar um do outro, tá bom? E aí, depois deles, né? Depois dessa ideia dos militares estarem enquanto presidentes, né, no Brasil nesse período, a gente tem o que é conhecido como República
do café com leite, que é uma república feita de oligarquias. Aí vamos entender um pouco dessas características, né? As oligarquias seriam um tipo de governo onde seriam poucos, um pequeno grupo governasse. Sempre, no caso, seria sempre uma elite, né? Um grupo de uma elite ou de uma família que estaria governando aquele lugar, tanto numa república, né? Quanto também no sistema monárquico, né? Da monarquia. Mas, assim, vamos entender uma coisa. Essas oligarquias, né? Essa república é chamada de café com leite, porque, na época, Minas Gerais, que é uma das xícaras, né, que eu coloquei aqui na imagem, e São Paulo eram os dois estados que estavam dominando a política, né, dominando a presidência do Brasil. E aí a gente chama assim porque um produzia café, e já está ali na caneca, né, mostrando mais escuro, que era São Paulo, e o outro era um grande produtor de leite, né, no Brasil. Então, a gente colocou esses nomes, né, para entender um pouco das características e para ficar mais fácil de lembrar. Não seria, em vez de lembrar República Oligárquica, que é o nome mais complicado, né, que a gente não usa muito no dia a dia, aí os historiadores pensaram em colocar o título de República do Café com Leite, para lembrar que era Minas Gerais e São Paulo que estavam tomando a frente, assim, né, da presidência nesse período. E aí, gente, para mostrar um pouquinho a vocês como, né, quanto tempo durou essa República do Café com Leite, essa República das Espadas, né, onde a gente chama da Primeira República, a República Velha do Brasil, ela durou de 1889 a 1930 e contou com cerca de 13 presidentes. Desses presidentes, como eu mostrei, os dois primeiros, né, foram militares e os outros foram sempre dessa ligação, né, coligação entre São Paulo e Minas Gerais, que dominavam a política naquele período. Isso quer dizer que, por exemplo, os baianos não estavam na política no Brasil? Não, não quer dizer isso. Isso quer dizer que outros estados, como, por exemplo, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, não participavam da política nacional? Também não quer dizer isso. Mas quer dizer que São Paulo e Minas tiveram mais ascensão, mais influência política nesse período e dominavam cargos maiores, né, como o de presidente. Mas a gente tem, por exemplo, uma figura que foi muito importante na Primeira República baiana, que foi o Rui Barbosa, que é uma figura que tanto foi importante aqui na política, aqui na Bahia, quanto, né, a nível nacional, chegando a ser deputado, entre outros cargos, né, entrando também em ministérios. Então, não é que os outros estados não participavam dessa política, né, mas Minas e São Paulo saíam sempre à frente. E aí, deixa eu passar aqui a imagem. Não, aqui. Eita, acho que passou demais. Pronto. E aí, o que eu quero ressaltar para vocês, o que é interessante, né, de pensar para vocês, além daquelas características que eu falei, República Oligárquica, né, do café com leite e a República das Espadas, são algumas características curtinhas, né, do sistema político daquele período. Ela se dava por meio de práticas que a gente chama hoje de coronelismo e clientelismo. Como é isso, né? Essas repúblicas, esse sistema, né? Era um sistema muito novo, que tinha muita corrupção, que tinha muito disputa de poder envolvida, disputa de ideologias, de novas propostas para o Brasil, né? E aí, uma das ferramentas conhecidas para poder buscar votos, né, conquistar eleitores, é essa chamada de coronelismo. Era uma prática onde o coronel, né, um grande proprietário de terra,
que descende daquela ideia do senhor de engenho, né, que também era um grande proprietário de terra. Então, esses senhores de engenho continuaram a ser importantes, influentes, né, onde moravam. Ele exercia o seu domínio sobre as populações locais, de forma a conquistar os votos que eram necessários para atender os interesses da oligarquia estabelecida e do governo federal. Então, ele lá, né, na sua politicagem de interior, do local onde vivia, ele dominava aquele lugar, coagia as pessoas a votar no candidato que ele apoiava. E aí, isso também a gente pode chamar como voto de cabresto, onde você está vendo aí na imagem o coronel puxando a pessoa, né, como se fosse num cabresto, que era para dizer que as pessoas eram obrigadas, meio que obrigadas a votar nos candidatos que eles apoiavam. Aí a conquista do voto da população acontecia por meio da distribuição de cargos públicos que estavam sob o controle do coronel, ou pela intimidação. Então, é o seguinte, não é que ele dizia, se ele podia ameaçar, né, o coronel podia chegar a ameaçar as pessoas, mas também influenciava a partir de doação, a partir de conquistar, conseguir um cargo público, conseguir um emprego, conseguir coisas que estavam precisando, né, para se manter naquele período. E aí há essa prática, né, de corrupção, né, dos votos, a gente chama de coronelismo. A outra prática que muito caracteriza, né, esse período da Primeira República é o clientelismo, onde se dava a influência dos votos a partir da troca de favores. E era praticada quase sempre, né, geralmente, por um sujeito que era mais rico, que tinha algo a oferecer, né, materialmente, e um sujeito que não tinha, que estava precisando de alguma coisa. Aí essa figura, essa prática, né, podia não se dar pela figura do coronel em si, podia se dar por outras pessoas, mas se dava assim a qualquer momento onde tinha uma relação desigual e a pessoa votava no candidato que aquele que tinha mais dinheiro, que tinha mais poder, queria, a partir de algum benefício, como por exemplo vocês estão vendo na imagem. Vamos dizer que na imagem esse senhor que está segurando a dentadura, ele é um dentista e ele está apoiando o Rui Barbosa que eu falei. Então ele ia, né, ia a algum cliente, né, e oferecia um serviço, né, uma dentadura, em troca do voto daquele cliente. Então, o nome disso se dava, né, clientelismo. Podia se dar por vários sujeitos, não era só o coronel em si que fazia essa prática. Beleza? Então, essas são as características, assim, mais marcantes que eu pensei, né, para mostrar a vocês sobre a República no seu início, né? Nesse novo sistema, né, de governo, pensando, né, numa futura democracia. E aí você vê, né, vamos pensar aqui nos dias de hoje, como eu falei, é uma prática, a gente estava olhando ali o coronel, o clientelismo, o coronelismo, mas é algo que a gente ainda vê muito nos dias de hoje, parece, né, muita coisa da compra de votos, né, onde quem consegue fazer mais propaganda consegue também mais votos, né? A gente vê isso muito na política nacional e também com a influência, com a troca de favores, né? Principalmente no interior, também é algo forte. Embora hoje em dia a gente não tenha mais uma coação, uma obrigatoriedade, um mecanismo mais ostensivo, né? Imponente assim, mas ainda acontece aqueles jeitinhos, aqueles arranjos políticos, né? Então, beleza. Alguma dúvida, pode colocar no chat que depois eu vou responder, tá certo? Vamos lá à próxima imagem. E aí a gente vai chegar num outro momento, né, da República, da formação da República, que eu coloquei aí na imagem como a Era Vargas e o Estado Novo. Teve um cara, gente, que foi muito
essencial, muito marcante, assim, na história da República Brasileira, que foi o Getúlio Vargas. E aí eu coloquei aqui rapidinho alguns nomes, né, alguns links, assim, para pensar sobre características do período onde ele foi um presidente, né? Então, ele foi presidente no Brasil de 1930, ou seja, depois dessas oligarquias, né, de São Paulo e Minas, da República do Café com Leite que eu falei, a 1945. Então, ele ficou na presidência por 15 anos. É bastante tempo, né? Hoje em dia, a gente só tem 4 anos e renova para mais 4, né? Se a pessoa conseguir se eleger. Eu coloquei algumas características que eu acho mais marcantes, né, do governo de Vargas, que ele tinha um poder centralizado nele, né? A divisão entre os poderes era pouco. Ele foi uma figura muito popular e por isso muito marcante, né, na República, onde a população sempre tinha alguma opinião, algo a falar sobre o Vargas, né? Bem ou mal, mas sempre tinha algo a tratar. Ele era bem populista, ele dialogava muito com o povo. E coloco, né, como uma pergunta que é para vocês também refletirem, né, pensarem se a presidência, né, o Estado Novo, principalmente de Vargas, foi uma ditadura. Se será que o Vargas ele conseguia ser popular, pensar no povo e também ser um ditador, centralizar, comandar, mandar no país? Então é algo que a gente pode pensar, né? Como é que essa figura, né, se faz na política brasileira? Deixa eu passar a próxima imagem. Eu coloquei nessa outra imagem aqui, gente, características do governo Vargas, né? O que eu destaquei como mais característico de seu governo. Vou ler um pouquinho e explicando. A imagem pode estar pequena, mas depois vocês, quem tiver interesse, pode entrar em contato para pedir que eu envie essa imagem. Ela é uma fonte, né, é uma tirinha de um site chamado Brasil Escola, que é um site muito legal para estudar, onde tem vários assuntos de várias disciplinas e tem resumos e tal, é bem interessante, vocês podem ir, sempre que tiver dúvida, sempre que tiver interesse, ir lá dar uma olhadinha nesse Brasil Escola, né? Então, eu destaquei algumas coisas que o Brasil Escola colocou como características da era Vargas, mas também coloquei ali em cima outra coisa, né? Como Vargas entra no poder, primeiramente, entra no governo, né? A partir de uma crise, né, econômica, onde a gente tem uma crise do café muito forte em 1929. A gente tem um quebra assim na economia brasileira, onde o mundo estava se modernizando e o Brasil ainda estava naquele sistema de agronegócio, de exportar alimentos e tal, e enquanto o mundo estava crescendo na questão de rodovias, de construir transportes, de construir fábricas, indústrias, né? O mundo se modernizava e o Brasil ainda estava naquele sistema agroexportador, majoritariamente. E também estava uma crise no governo, porque, como eu falei a vocês, não tinha essa política do café com leite, onde sempre Minas e São Paulo estavam na frente, estava tomando a presidência. Então, isso começou a gerar muita inquietação, contestação de outros estados, de outros sujeitos políticos que não conseguiam espaço na política, né, na presidência, por conta dessa dobradinha aí São Paulo, Minas Gerais. E aí, nessa agonia toda, surge essa Aliança Liberal, que é um grupo, né, de políticos, militares também participavam da Aliança Liberal, que estavam, né, unidos, aliados, como diz o nome, pelo liberalismo, por uma nova política, que também influencia muito hoje, né, essa ideia do liberalismo. Mas é um assunto para uma outra aula, né, o que é liberalismo. Mas, enfim, eles se organizaram, juntaram forças para buscar uma nova política, um crescimento econômico, a modernização do país,
para colocar o país num patamar melhor, né, nacionalmente e internacionalmente falando. E aí, a partir de toda essa crise, é quando Vargas consegue subir, né, ao poder, consegue começar a governar. Então, acontece, né, depois de uma revolução, um movimento, uma manifestação chamada Revolução de 1930, ou Revolução de 30, onde vários grupos políticos dissidentes, né, contrários a esses grupos que sempre estavam no poder, e tenentes militares se organizam para derrubar essas oligarquias de São Paulo e Minas Gerais. E aí eles derrubam o presidente da época, que é o Washington Luiz, e nas eleições, muito provável que foram eleições fraudulentas, né, onde houve fraude, o Júlio Prestes, né, que é um outro candidato, ganha, mas aí eles derrubam, eles contestam essa eleição e o Vargas toma o poder. O Vargas vira o presidente. E aí, assim, duas características, né, que são marcantes na era Vargas. A ideia da política dele, né, a própria politicagem dele, onde ele promoveu uma centralização do poder nas mãos dele, né, ou seja, aquela ideia dos três poderes, legislativo, judiciário, executivo, né, o poder dele, do presidente, tinha muito mais força do executivo, né, ele se sobrepõe aos outros poderes. E aí, a partir disso, ele dissolve o Congresso, retira muitos poderes e direitos dos congressistas, dos senadores e deputados, e também substitui governadores, para colocar nos estados, né, governadores que eram aliados a ele. Então, por isso que a gente diz que centralizou o poder na figura dele. Ele sempre buscou trocar inimigos políticos por aliados e sobrepor o poder dele, a vontade dele, acima de outros governantes. Outra característica do período dele, né, do período enquanto ele era presidente, é a política trabalhista que Vargas desenvolveu. Vargas criou um Ministério do Trabalho, que até então não tinha. Os trabalhadores não tinham a representação, não tinham direitos, né, constituídos, apresentados assim dentro da legalidade, dentro da Constituição brasileira. E aí, a partir de Vargas, né, e muito em busca do movimento dos trabalhadores, muito na busca dos manifestações, greves que os trabalhadores faziam buscando mais direitos, o Vargas, né, como é um populista, ouvia e atendia muitas desejos, né, do povo, ele cria esse Ministério do Trabalho e concede, né, vários direitos aos trabalhadores do período. Mas, em contraponto, né, para manter a sua centralização do poder, Vargas concede direitos, faz o Ministério do Trabalho, mas os sindicatos, né, onde os trabalhadores se organizavam, tinha que passar a ter controle do governo. Então, os sindicatos não podiam mais funcionar sozinhos, o governo controlava. Se tivesse uma greve, o governo dissesse não vai ter, aí não podia mais ter a greve. E também perseguia os movimentos dos trabalhadores. Por quê? Já que era ele que comandava, era ele que tinha que governar, então, se os trabalhadores se manifestavam, eram contra o seu governo, ou se mobilizavam, né, por alguma proposta que o governo não concordasse, aí o governo dele perseguia os trabalhadores. Muitos foram exilados, foram presos, em busca desses direitos, né, ou de direitos a mais que o Vargas não achava justo, não achava certo conceder aos trabalhadores. Então, por isso que são características onde ele é populista, mas também ele centraliza o poder, porque ele dialoga muito com o povo. Mas, em contraponto, ele também tem os momentos onde ele reprime muito. É muito aquela ideia paternalista, né? Onde ele ama o seu povo, ou seja, ama os seus filhos, mas é ele que comanda, é ele que tem o governo, ele que é o pai, né, do povo, vamos dizer assim. E aí, depois, durante o seu governo, né,
No início, durante 7 anos, ele foi presidente. Primeiro ele foi presidente interino, depois ele foi dito eleito, né, presidente mesmo. Só que aí chega um momento onde o Vargas começa, né, a ter tanto poder, começa a ficar tão poderoso e ter tanta aclamação popular e ser influenciado também por ideias que no período estavam sendo formadas na Europa, como o nazismo e o fascismo, e ele começa a se encantar e a se interessar por essas ideias. E aí é quando vem o período, né, do governo dele, onde a gente chama de Estado Novo, onde o Vargas, né, em 1937, quando está perto de acabar a sua gestão, né, ele dá um golpe no Senado, no Congresso, e instaura, né, esse Estado Novo se mantendo no poder. Então, é quando ele vai ter o seu período, digamos assim, mais sombrio, onde ele vai governar mais a mãos de ferro, onde ele vai centralizar muito mais o poder nas mãos dele. E aí, daqui a pouquinho mais para frente, a gente vai conhecer brevemente características das constituições, né? De como foi formada na República a Constituição Brasileira. E eu vou mostrar um pouquinho das coisas que ele formulou quando ele começou a formar esse Estado Novo. E são aí é que vocês vão pensar, será que o Vargas implantou um sistema de ditadura, né? Onde ele ditava, né, as coisas que o Brasil devia passar. E aí, gente, em 1943, vou aumentar aqui para vocês conseguirem ver melhor. O Brasil entra na Segunda Guerra Mundial. Como eu falei, não teve essas ideias que acabou influenciando um pouco o pensamento dele do fascismo e do nazismo lá na Europa. Essas ideias também vão ser a propulsora, assim, da Segunda Guerra Mundial, onde alguns países que não concordavam, né, com aquele sistema mais ditatorial, autoritário, fizeram guerra com outros que eram ditatoriais. E aí, a entrada do Brasil na Segunda Guerra Mundial vamos dizer, o flerte, né, com essas novas ideias, né, gera ruídos dentro do Brasil sobre o discurso de Vargas. Começam a olhar e dizer assim, não, pera lá, muita gente, né, começa a olhar e dizer, pera lá, ele aí também já chegou, já está demais. Ele já está falando coisas muito e fazendo coisas que não tá certo, não tá legal. E aí, a partir disso, né, dessas discordâncias, ele começa a se desentender, né, com a população. A população começa a achar muita autoridade, muito autoritarismo da parte dele, né, e os militares também. Então, é a partir daí, né, que em 1945 os militares, né, se organizam e a população também e depõe ele, né, intimida-o a deixar o governo, porque não estava mais um governo legítimo, né, ele tinha se promovido presidente, não foi uma eleição. E aí é quando acaba o Estado Novo. Mas eu vou mostrar a vocês algumas características desse Estado Novo, que são bem interessantes para a gente estudar. Novamente, gente, a fonte, né, essa imagem eu retirei desse site, né, do Brasil Escola, sobre a Era Vargas e o Estado Novo. E aí tem algumas características que aconteceram, né, nesse período dele, nesse período mais ditatorial, assim, mais autoritário dele. Aí vamos botar na política trabalhista, né? O que é que ele fez? Como eu já tinha falado, o sindicato, né, passou a ter intervenção, passou a pertencer, a ter uma relação mais íntima, né, com o governo, onde o governo ditava algumas coisas que o sindicato devia seguir, né? E isso fez com que a relação entre os trabalhadores e o governo se aumentassem, mas também fez com que houvesse muita perseguição com trabalhadores que eram contrários a essa aliança do governo, né? Então, algumas questões que o Vargas colocou, né, para ajudar, né, o movimento operário, os trabalhadores, foi criar a justiça do trabalho,
que foi importantíssima e é importantíssima, e vem sofrendo muitos ataques, né, para a Justiça do Trabalho, para que questões que os trabalhadores precisassem, né, sofressem alguns abusos contra de seus patrões, essa Justiça do Trabalho, que é uma justiça especializada, seria ela que iria pensar em como ajudar esses trabalhadores, né? Também ele consolidou várias leis trabalhistas, como, por exemplo, a jornada de 8 horas diárias de trabalho, que isso não tinha, né, até o período. Os trabalhadores trabalhavam muito mais. Mas, em contraponto, né, na parte mais autoritária dele, ele centralizou o poder, ele reforçou, né, sobrepôs o lugar do poder executivo, que é do presidente, sobre os outros. Ele reduziu a autonomia dos governadores, dos municípios. Então, sempre foi buscando, né, centralizar o seu governo, onde ele fez decretos, né, onde fechou o Congresso, proibiu o direito à greve. Então, o sindicato ficava com a intervenção do governo, conseguia muitos direitos, e foi muito importante para o movimento dos trabalhadores, mas também proibiu a greve, perseguiu e prendeu e exilou muitos trabalhadores também. E aí tem um departamento, né, muito importante nesse período do Estado Novo, que é o Departamento da Imprensa e Propaganda, onde Vargas, eu falei que ele era populista, né? Ele tinha uma relação com o povo muito próxima. A partir dessa imprensa, dessa propaganda, que ele fazia uma imagem boa, que ele se comunicava com a população. Então, esse departamento era responsável por enaltecer coisas que o governo fazia, por mobilizar artistas intelectuais em prol do governo, em prol da defesa do Vargas, né? Construir uma imagem benevolente dele, uma imagem de pessoa paternalista que se preocupa com o povo, né? E também foi responsável pela censura e pela perseguição a pessoas que não concordavam com aquele sistema de governo dele. Então, esse departamento de imprensa e propaganda foi muito importante para o governo de Vargas. Foi o que manteve ele por muito tempo também, né, no poder, porque ele conseguia influenciar dessa forma a população brasileira e conseguia ter, até certo momento, né, o apoio, né, de boa parte da população. Bom, finalizando Vargas, se vocês tiverem dúvida, novamente, pode colocar aí no chat e pode entrar em contato comigo. Vamos passar para a penúltima parte da nossa aula. Essa aula está bem tranquilo, né? Nem estou vendo o tempo passar, mas já passou bastante. Vamos para a penúltima parte da nossa aula, onde a gente vai conhecer um pouquinho do pós-Vargas, né? Já falei aqui do início, né? Como surgiu essa ideia da República Brasileira, e aí as características da República das Espadas e a República do Café com Leite. Depois segui falando um pouco sobre Vargas, né? E essa figura que ficou 15 anos no governo e promoveu várias mudanças e tem várias opiniões divergentes, né, sobre ele. Foi uma pessoa que conquistou, que concedeu vários direitos, mas também que foi bem autoritária. E aí, depois, né, disso tudo, a gente tem esse momento que vamos chamar de Quarta República Brasileira. Só mesmo para poder caracterizar, gente, mas é um momento onde a gente tem um pensamento melhor sobre o que é república, sobre o que é democracia, onde os presidentes, né, tentam dialogar melhor com políticas públicas, e a partir daí vai começando a se desenhar uma ideia de república, de democracia e de direitos e constituição brasileira da que a gente tem hoje em dia, embora nesse caminho, né,
tenha uma pausa dos direitos e da democracia, que foi a ditadura militar brasileira, mas esse período aqui, a gente não vai chegar lá, não, a gente vai parar nesse período, viu? Foi um momento onde começou a se desenhar. E aí eu vou aumentar aqui para vocês conseguirem ver melhor. Coloquei aí algumas características da população, da Quarta República, né? Foi um período marcado por grandes crises políticas, que é o natural da democracia, né? Onde vários pensamentos divergentes vão disputar ali em sociedade para ver o andamento, para encaminhar o governo e a política no Brasil. E também foi um momento onde teve um grande salto no desenvolvimento econômico e industrial do Brasil. Um momento onde o Brasil foi se modernizando, foi se destacando, né, a nível internacional, a nível da América Latina, foi começando a caminhar pensando numa melhora social do país, né? E as principais características desse período são a industrialização, onde não é que no Brasil não tinha indústria antes, mas nesse momento se intensificou. As indústrias começaram a crescer e a ter mais espaço no Brasil. É um momento também de urbanização, né? De muitas reformas urbanas, de um crescimento urbano enorme, né? Onde muita gente vai migrar, tem várias migrações dentro do país e do interior para as capitais, e um momento onde há mais democratização do país, né? Onde, como eu falei, esses presidentes, cada um a seu modo, cada um pensando, né, políticas diferentes, cada um tendo ideias, ideologias diferentes, mas onde foi um momento onde a população pode opinar mais, onde o voto passou a ser mais menos corrupto, digamos assim, onde as pessoas começaram a ter mais voz dentro do governo, né? E aí, gente, eu separei aqui, tem muitos presidentes, né? Mas eu destaquei aqui 2 momentos importantes desse período e pessoas que foram, assim, muito características e muito interessantes, assim, essenciais para o crescimento da urbanização, da industrialização do país nesse período. Aí a primeira pessoa, né, o primeiro sistema, né, de governo que coloquei aí foi o Juscelino Kubitschek, conhecido como JK na época, né, onde ele foi essencial para a modernização e industrialização do país. O Juscelino, gente, ele tinha um lema, né, na sua campanha, dizendo que ele ia modernizar o Brasil em 5 anos, o que o Brasil devia teria se modernizado em 50. Então, ele diz que o plano dele, né, as metas dele, era 50 anos em 5, onde tudo que o Brasil não tinha modernizado, não tinha se transformado, ele ia fazer em uma gestão dele. E aí teve muito investimento na infraestrutura do país, na construção de rodovias, na construção de cidades, no incentivo às indústrias. Aí foi quando veio indústrias de automóveis para aqui para o Brasil, a Ford, a Volks. Foi quando veio muito investimento de fora, né? Onde os estrangeiros passaram a investir no Brasil, passaram a olhar aqui como um lugar para fazer indústrias, para fazer investimentos, para fazer acordos, né, econômicos. Foi um momento também de integração, né, onde o Brasil, a partir de suas rodovias, a partir de um governo mais dialogável, mais conciliador, assim, né, fez com que o Brasil tivesse uma integração maior, uma ideia de nação mesmo, de identidade nacional. E aí, foi por ter sido tão crescimento, assim, tantas reformas, né, tanto processo de urbanização, industrialização, é um momento que é conhecido como os anos dourados,
onde o Brasil está sempre crescendo, está sempre avançando, tem muitas notícias boas, onde as pessoas começam a ter esperança de um futuro melhor para o país, né? E, consequentemente, para a própria população. E aí, uma coisa importante e característica do governo de Juscelino Kubitschek é a criação de Brasília. Eu não sei se vocês se lembram, com certeza já estudaram isso na escola, mas Brasília passou a existir a partir da gestão dele, na década de 50, no final, né? Antes disso, o governo era no Rio de Janeiro, a presidência, né, ficava no Rio, e bem antes, na monarquia, ficava aqui na Bahia, né? Mas aí o Juscelino teve essa ideia de fazer uma cidade, né, onde seria a cidade que ficaria ali bem no meio do país, unificasse, dialogasse com outros estados, e seria uma cidade modelo, pensada para ser aquele foco da política brasileira, ser um foco de pensamentos, de disputas, de debates políticos. E ele conseguiu, né, fazer uma cidade muito interessante, onde toda a sua estrutura é pensada, né, para esse movimento de industrialização, de democracia, de moradia também, né, dessa população, desses políticos, né, de diálogo, onde os políticos pudessem se encontrar para discutir as questões do país. E aí não é à toa que a presidência, né, o seu cerne, o lugar do Senado, dos deputados, as disputas, os debates nacionais políticos sempre se dá em Brasília até os dias de hoje. E aí foi uma proposta que o Juscelino Kubitschek pensou desde o início, né, da sua gestão, da sua campanha. E aí, após o Juscelino, uma outra característica, gente, que eu queria colocar aqui para vocês conhecerem, foi o governo de Jânio Quadros e João Goulart. Por quê? Eu queria acentuar um pouquinho do que foi esse governo deles. Foi o governo que antecedeu a ditadura militar. E aí eu vou falar rapidinho sobre eles para vocês entenderem um pouco de como que o Brasil se contextualiza, né, para chegar nessa ditadura. Eles eram políticos, né, mais voltados para o que a gente chama hoje de esquerda, né, que tinha assim, pensava mais em reformas populares, num governo menos centralizado possível, com a participação popular maior. E aí várias reformas deles desagradavam empresários, desagradavam a elite do local, né, no Brasil, porque eles planejavam reformas para a base da população, como a questão agrária, a demarcação de terra indígena, o voto para os analfabetos, que até então analfabetos não podiam votar até aquela época, né? E aí, algumas características é assim, vou falar aqui, talvez vocês não tenham conseguido ler, né, a imagem, talvez esteja pequenas as letrinhas para vocês, mas eu vou ajudar aqui na leitura dessa imagem para vocês, desse mapa, né? Primeiro, gente, o Jânio Quadros, ele é o presidente que é eleito, né, em 1960, após Kubitschek. Só que o que acontece? O governo dele é pouco, porque ele acaba saindo, né? Ele começa a sofrer muitas ameaças e acaba fugindo do país com medo dessas ameaças. E aí é o seu vice-presidente, né? O João Goulart, que assume a partir de então, até tomar o golpe militar. Então, o Jânio Quadros, né? Ele vence as eleições a partir de uma aliança, né? De grupos políticos mais voltados para a esquerda, como eu disse. Ele tem uma aproximação às ideias da União Soviética, né, ou de hoje é a Rússia, de Cuba e China, que eram e são, né, países que têm uma política e um pensamento mais voltado para o comunismo, né, e aí ele desenvolve, né, polêmicas dentro da política no Brasil, onde ele vai ter um governo
também meio centralizado, mas pensando em reformas populares, né, influenciadas por essa aproximação de países comunistas. E aí polêmicas que aconteceram, né, dentro do governo dele, onde ele era, na época e hoje em dia, vamos dizer que ele era uma pessoa bem conservadora. Ele proibiu brigas de galo, né? E vocês sabem que hoje em dia isso é proibido, né, no Brasil. Mas ainda assim tem gente que faz. E naquela época, imagine, em 1960, como é que o povo, a população não gostava dessas brigas de galo. Ele também proibiu o uso de biquínis na praia, né? Achava aquilo um absurdo, contra a moral, contra os bons costumes. Também proibiu o lança-perfume, que é um tipo de entorpecente, né? É como se hoje em dia ele fosse proibir algum tipo de bebida forte, né? Tem gente que gosta, então isso também causou muita inquietação popular. E aí, a partir de suas posturas, né, de seus discursos e de seus acordos e alianças com países comunistas, o Jânio Quadros começa a sofrer muitas ameaças, começa a ter uma insatisfação forte da população e sai do país. Aí o João Goulart passa a exercer, né, a presidência. O Jânio Quadros, no caso. Aí o João Goulart, ele entra, né, enquanto presidente, já que o outro saiu, e aí ele assume a presidência, ele busca ter um governo mais popular, onde vai pensar em reformas que valorizem o povo, valorize a agricultura, valorize as famílias rurais, os indígenas. E aí essas reformas dele, né, de maior participação popular, causa muito descontentamento em grande parte em alguma parte, né, das elites e dos militares, e é um momento onde o mundo está passando, né, por uma crise política de, vamos dizer, capitalismo versus comunismo. E aí também essas repercussões, né, também entram no Brasil. E é quando vai fazer cama para esse momento do sistema da ditadura, do golpe militar no Brasil, né? Mas aqui a gente não vai entrar nesse ponto. Eu só falei um pouquinho para mostrar de duas características desse período, né, da República, que eu considerei mais interessante para vocês conhecerem para a prova do SAEB. E aí, mais dúvidas, né? Vamos entrando em contato, podem pesquisar. Eu quero falar aqui um pouquinho das constituições, para finalizar, as constituições e as influências na população, na vivência da população brasileira nesse período, né? E aí você, gente, o finalzinho da aula tá chegando, aguenta aí mais um pouco, para a gente poder estudar esse finalzinho aqui, tá bom? Com bastante atenção. Ó, se quando tudo que eu passei aqui de imagem, se vocês quiserem, depois pode retornar, ver o vídeo, e aí vocês podem copiar, vocês podem também tirar print, né? Fazer uma pasta com coisas para estudar para o SAEB, né? Assuntos, e aí tirar um print. Ou vocês podem copiar ou entrar em contato com a Pro, que a Pro pode enviar também para vocês, tá bom? Nesse período que a gente estudou de República, né? Do Brasil, de lá do início, em 1891, em 89, até cá no fim, depois de Jânio Quadros, de João Goulart, chegando a quase 1964, né, antes da ditadura militar, o Brasil teve 4 reformas na Constituição brasileira. E aí eu trouxe aqui essa Constituição para vocês entenderem um pouco de como funcionava o pensamento político da época e o contexto social, como é que funcionava a população, as ideias na população, os pensamentos da época, né? E é interessante para a gente conseguir entender como que a Constituição ela é feita, ela é construída a partir de inquietações, a partir de acordos, a partir de reformas, né? E de manifestação popular. Não é um documento que fica ali descartado, engavetado, qualquer coisa, qualquer pessoa pode mexer. É uma coisa que tem que ter uma maturidade, tem que ter um debate, um amadurecimento,
para ser modificado. Então, ela vai se contextualizando e se modificando a partir da própria modernização e modificação do país, a partir das próprias reformulações que a população, que a época vai vivenciando, né? Então, vamos aqui dar uma olhadinha breve, né, nessas 4 reformas, né, digamos assim, da Constituição. E aí a gente vai ver características. Ó. A primeira, lembrando que a primeira Constituição foi feita lá no período imperial, viu? Quando vem a República, em 1891, depois, né, que a República é instaurada em 1889, mas em 91 se faz uma reformulação, se constrói uma segunda Constituição. E aí, essa daí tem como característica instituir, né, o governo, né, o Estado federativo, onde os estados vão ter independência política, né? O governo republicano para de ser um império e vira um governo republicano e federativo, né? É quando também começa a ter a independência entre os 3 poderes, que isso existe, né, até os dias de hoje, onde o executivo, o legislativo e o judiciário têm independência para governar entre si e para tomar as decisões políticas. Não tem um se sobrepondo ao outro, né? Mas nesse período, né, lá em 1891, não era todo mundo que podia votar. A gente tem a ideia, né, hoje em dia, de que maiores de 16 já podem votar, qualquer pessoa maior de 16 anos, mas nesse período não podia votar mendigos, moradores de rua, né? Analfabetos, quem não sabia ler não votava. E a gente sabe que já é difícil para a população pobre estudar hoje em dia, imagine naquela época. Ou seja, na prática, quem podia votar era os ricos que sabiam ler, né? Que sabiam escrever, que tinham acesso à educação. Também não podia votar religiosos de monastérios e nem militares de baixa patente, porque eram população pobre, esses militares de baixa patente, né? Muitos também não sabiam ler e nem escrever. Então, aí também, gente, vou botar um adendo aqui, viu? As mulheres naquele período, elas nem tinham direito a voto também, nem estavam na Constituição. Mulher não era cidadã nesse período, não. Então, elas também não votavam, viu? Independente de saber ler ou não, elas não conseguiam votar. E tem também a separação do Estado e da Igreja. O Estado passa a ser laico, né? Como a gente diz, o Estado laico. Então, a Igreja Católica perde esse lugar de religião oficial, no texto, né? De influenciar na política do Brasil. Aí a gente tem a terceira Constituição, que ela é feita em 1934. Em que governo era? Vocês lembram? Em que parte do governo, de qual desses presidentes que eu falei, que vem essa terceira Constituição? Do governo de Vargas, de Getúlio Vargas, que entrou em 1930, né? Então, a gente tem uma reformulação dela, onde o Vargas, né, começa a fazer algumas modificações que, como eu falei, populares, mas também autoritárias. O governo federal, né, o presidente, digamos assim, passa a ter mais poder dentro dessa Constituição e o voto começa a ficar mais aberto. Ele passa a ser um voto obrigatório, passa a ser um voto secreto, para evitar aquela corrupção que eu falei, do coronelismo, do clientelismo, onde as pessoas eram coagidas, né, a votar em certo candidato, o voto passa a ser secreto. Então, o coronel não saberia mais em quem a pessoa votou. E isso foi um passo muito importante para a política brasileira. E passa a ser obrigatório, né, a partir dos 18 anos. Como agora as mulheres passam a ter direito a votar, não tinha mais aquela restrição onde pessoas não podiam
de ordens religiosas, militares de baixa patente não podiam votar, eles podem votar a partir daí, mas os mendigos e os analfabetos ainda assim não conseguem. E aí, em 1934, vamos considerar que grande parte da população brasileira ainda não sabe ler e escrever, principalmente a população pobre, né? Ele também faz a criação, né, da justiça eleitoral, da justiça do trabalho, como eu falei anteriormente, cria, né, dentro da Constituição, leis trabalhistas que são usadas até hoje, como a jornada de 8 horas de trabalho que eu falei, o repouso semanal, onde o trabalhador tem o direito àquele descanso, né, na semana, no domingo, no sábado e domingo, e férias remuneradas. Então, na Constituição, as férias passam a ser remunerada. Aí vem a quarta Constituição, em 1937. E aí, vocês lembram em que governo estava esse período aí? Tenta lembrar aí, refrescar a memória. Em 1937 foi quando Vargas dá o golpe e promove o Estado Novo. Vocês lembram que eu falei que ele começa a ser muito mais autoritário a partir daí? Então, aí a gente vai sentir isso dentro da Constituição. Olha as coisas que ele modificou. Instituiu pena de morte no Brasil. Então, a partir do crime, a pessoa podia ser morto. Suprimir a liberdade dos partidos e da imprensa. Então, foi quando teve mais censura e mais perseguição, né, a seus inimigos políticos. Anulou também a independência dos três poderes. E aí o legislativo e o judiciário agora passa a responder, né, aos mandos do executivo, que era o presidente, ou seja, ele, e também restringe prerrogativas do Congresso Nacional. Tem um momento que ele fecha o Congresso, né, tira vários direitos dos congressistas, dos senadores, suprime imunidade parlamentar, ou seja, os senadores, os deputados passavam a não ter mais imunidade, eles podiam ser presos também a qualquer momento, e promove a prisão e o exílio de opositores do governo. Antes, a liberdade, né, política era algo constitucional, era garantida pela Constituição. E aí, nesse momento de Vargas, né, do Estado Novo, passa a ser permitido a prisão e o exílio de inimigos políticos, opositores. E começa a ocorrer a eleição indireta, onde não é mais a população que vota ali diretamente, mas seus representantes. E aí a gente sabe que os representantes naquela época eram os governadores que Vargas tinham instituído, né? Ou seja, seus aliados, para sempre votar a favor deles. Aí depois, né, que eu falei que quando ele sai da presidência, quando tem toda aquela queda, né, do Estado Novo, das ideias dele autoritárias, as pessoas começam a criticar, e os militares também, vem, depois dele, uma nova Constituição, para retirar toda essa ideia autoritária que ele colocou e promover a ideia democrática que eu falei, daquela Quarta República, né? Então, começa a se restabelecer os direitos individuais e o fim da censura e da pena de morte, né? E aí, por isso, essa Constituição é interessante para a gente ver como que o Brasil vai se democratizando a partir daí. Então, é o fim da censura, da pena de morte, volta a ter independência dos três poderes, onde o legislativo e o judiciário estão equiparados ao executivo, não respondem mais aos mandos do presidente. Também volta a ter autonomia aos estados e aos municípios brasileiros, a eleição volta a ser direta, onde a população que vai votar, a incorporação da Justiça do Trabalho também é mantido, os direitos trabalhistas são mantidos, né? Isso não se perde depois de Vargas. E começa a ter também, volta a ter a pluralidade partidária, onde os partidos podem ser vastos, não vai ser como Vargas tinha colocado, onde só podia ter seus aliados políticos, né?
a disputa política, partidária, ideológica volta a ser legítima, o direito à greve, os sindicatos param de pertencer, né, ao governo, digamos assim. E aí isso é um momento onde o Brasil vai se redemocratizando e é muito importante para a população nesse período. Agora, gente, para encerrar mesmo, a gente vai ver agora algumas características que são interessantes de se perceber na população brasileira. Como é que o brasileiro, a brasileira, vivenciou, né, esses períodos. E aí, dentro de toda essa política, de todas essas crises econômicas, de industrialização, urbanidade, de reformas, de modernização, como é que o Brasil, como é que o brasileiro, a população, experiencia minimamente. É claro que a gente não consegue saber o que aconteceu exatamente, mas a gente pode ter ideias, né, de um contexto onde foi viver no país naquele período. Então, a gente tem uma mudança econômica, né, e no sistema de trabalho, porque o sistema agro, né, exportador, vai perdendo lugar, e também o fim da escravidão, né? O fim da escravidão é um ano antes de começar a República. E aí isso mexe muito com o Brasil. O Brasil era uma sociedade escravista. Então, a gente tem o início do trabalho, da industrialização, da ideia de receber um salário, né? E também vem muitos imigrantes para o Brasil nessa época, porque é uma nova república, né? Então, as pessoas que não estavam bem em seus lugares, né? Em suas nações, começam a ter mais incentivo para vir para o Brasil. E aí tem esse quadro bem legal chamado Operários, que foi de uma modernista, né, de Tarsila do Amaral, e é um quadro muito legal para a gente ver, assim, a diversidade começa a ser pensada, né, a ser refletida na população brasileira a partir desse período. O nome do quadro é Operários, né, onde você vê vários rostos de várias etnias, de várias cores diferentes, trabalhando, né, e lá atrás você vê uma indústria, né, e também você vê, né, o empilhamento dessas pessoas. Tá? É um quadro bem reflexivo, se vocês tiverem interesse de pesquisar mais sobre eles depois. A gente tem também, né, a urbanização, as ideias de civilidade, de gentrificação social, ou seja, limpeza social. E os olhos do Brasil começam a ser voltados para a modernidade, né? E aí, gente, com essa coisa de se civilizar, né, se modernizar, ou seja, de atribuir elementos da cultura da Europa para aqui para o Brasil, a gente tem um processo também que caracteriza muito o racismo brasileiro, onde a gente vai buscar sempre voltar os olhos para a cultura branca, para a cultura dos europeus, dos brancos, ver com bons olhos as pessoas brancas, buscar imigrantes, né, desses países europeus, em detrimento da população negra que já vivia aqui no Brasil, em detrimento das pessoas que construíram, né, a nação por muitos anos, muitos séculos. E aí, característico disso, várias reformas urbanas, a elite brasileira, que sempre as pessoas brancas iam conseguindo, né, ascensão em um lugar social melhor do que as pessoas negras. E isso a gente vê até os dias de hoje, né? Então, é algo que a gente pode pensar, é um tema muito interessante de entender como que o racismo foi construído no Brasil, mas, infelizmente, não é o tema da nossa aula hoje. Mas quem tiver interesse pode entrar em contato, que a Pro manda uns videozinhos bem legais para vocês assistirem, tá bom? E aí essa imagem é a imagem das construções de Brasília, a imagem mostrando como foi se construindo, né, essa cidade. Então você vê a urbanização, a modernização do Brasil é tão grande que se constrói uma cidade só para fazer política, só para ser a sede da política brasileira. Interessante, né? Outro aspecto massa aqui, ó. Começa a surgir novas formas de lazer. Vem para cá, né, durante esse período republicano, cinemas,
práticas esportivas começam a ser mais vistas, mais valorizadas, e aí é quando tem a ascensão do futebol, né, no Brasil, ganha grande espaço no Brasil, mais acesso à leitura, à prática da leitura, ao teatro, ao rádio no Brasil. E essa imagem é a imagem de uma revista chamada Renascença, aqui em Salvador, em 1920, que mostra as pessoas, né, circulando na rua, um grande hotel chamado Americano, as linhas do bonde, né, onde essa ideia de novos transportes, como os bondinhos, começam a circular no país, e aqui também na Bahia, né. Outro aspecto interessante, dentro das formas de lazer, a gente tem também formas de lazer que eram próprias da população negra, da população pobre do Brasil, como a capoeira, o samba, os entrudos, que eram uma espécie de carnaval, onde era mais a população pobre que participava. Então, a gente tem esse lado da cultura, né, dessa forma de lazer europeia, que era bem valorizada, mas também a gente tem um processo cultural de resistência grande, onde a população pobre, a população negra vai manter suas características culturais, suas práticas culturais, como a capoeira e o samba. E o carnaval, que virou uma identidade nacional, né? Virou algo muito importante para o nosso país, até os dias de hoje. E aí essa imagem, gente, é a imagem de uma roda de capoeira da época de 1930, mais ou menos. E é interessante, né, de ver, deixa eu ver se dá para aumentar aqui um pouquinho, que como é que a capoeira até hoje, né, mantém essa tradição de fazer uma roda, o berimbau já tinha naquela época, né, já era um instrumento importante para essa expressão cultural. Outra característica é que nesse período eu falei lá na frente, né, que o jornalista falou que começou a República com os militares, né? A população não entrou na República, não fez a construção, não participou do início da República. Mas aos poucos eles foram vendo aquilo, ficaram surpresos e aos poucos foram se adentrando. Então esse período, né, da República é um período onde tem muitas revoltas populares e muita participação do povo na construção da arte, né? E aí eu destaquei aqui alguns movimentos e algumas revoltas, que foi a revolta da vacina, que é interessantíssima de conhecer, a revolta da Chibata, a revolta de Canudos, essas duas aqui na Bahia, viu? O movimento operário também foi bem forte, teve a Semana de Arte Moderna, com a construção de uma nova perspectiva artística, né? Movimentos feministas, o movimento negro, o tenentismo, são movimentos que vão surgindo nesse período também republicano, mostrando que, embora a população não tenha iniciado o processo de república e de democracia no país, ela passa a participar também, reivindicando seus direitos e reivindicando a construção de um novo Brasil. E é isso, algumas características que eu trouxe para vocês. Eu espero que vocês tenham gostado da aula. Eu adorei passar esse momento, mesmo que curto, com vocês. Qualquer dúvida, né? Vocês podem deixar aqui no chat, pode me procurar nas redes sociais e pode também me mandar um e-mail. Aí eu coloquei aqui no slide, né, na imagem, o meu e-mail para vocês, que é leilamariajp@gmail.com. E aí qualquer dúvida, qualquer comentário que você queira fazer, pode mandar mensagem para mim, que eu com certeza vou responder. Ou por e-mail, ou nas redes sociais, né, Instagram, Facebook, essas coisas. Ou aqui também nos comentários do vídeo, tá bom? Boa sorte na prova. Eu ainda vou retornar, a gente vai estudar, bater um papo sobre outro assunto aqui ainda, que vai ficar na surpresa para o dia certo, tá bom? Mas, desde já, estudem, se esforcem, se dediquem, e eu espero que vocês façam uma ótima prova, tá bom? Tchauzinho, boa semana para vocês, e até a próxima. Um beijo.